Olá pessoal, bom dia. Estamos dando início a esse novo projeto. Vamos continuar com as nossas aulas online, mas com formato um pouco diferente. A partir de agora, as aulas serão gravadas e quem tiver interesse, a gente está disponibilizando uma reunião no Google Meet para a gente poder tratar mais diretamente, mais pessoalmente. Isso não inviabiliza este canal, tá ok? Então aqui continua com o vídeo e também haverá a reunião via Zoom, tá ok? Para a gente começar, a gente vai tratar da lição de hoje, primeira lição dessa revista nova, Inspirações para a Vida, Jesus Cristo, nossa maior inspiração, primeira lição. E aí, eu incluí aí no slide, eu fiz questão de incluir aí a leitura semanal. Cada dia uma leitura, é importante que você faça essa leitura também, tá ok? Beleza, vamos lá. Uma novidade nesse formato está essa apresentação aí que a gente que já era algo que eu queria fazer, mas tinha uma certa dificuldade de apresentar para vocês. São os objetivos da lição. O que eu quero que vocês terminem a lição sabendo? A gente vai apresentar na lição o lado humano de Jesus. Tá? Esse lado humano que é a nossa inspiração. E a gente vai destacar a importância desse lado humano para o entendimento da fé. Tá ok? Para que a gente possa, para o fortalecimento da fé. O quanto que é importante entender esse lado humano de Jesus. E lembrar que o homem Jesus serve de inspiração para nós seres humanos hoje, tá ok? É importantíssimo que a gente não perca isso de vista. É importante para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, tá ok? E também eu trouxe como novidade esse índice aí, o que vai ser tratado na lição, tá ok? Então a gente vai fazer uma breve abertura, a gente vai apresentar o Jesus humano para vocês. Depois a gente entra no desenvolvimento, com toda aquela parte de contextualização que vocês já estão acostumados. A gente vai fazer uma abordagem do texto. Depois a gente vai trabalhar com a encarnação de Jesus. Tá? A gente vai falar sobre ela, o quanto que isso é importante para a fé. Depois a gente vai tratar do quem é Jesus. Quem é Jesus? A gente vai falar que Jesus também se relacionou com as pessoas. Por fim, a gente vai ver o que a gente aprende com esse lado humano de Jesus. E no final, uma atividade para casa, tá ok? Beleza? Vamos dar continuidade. O nosso texto base é João 1, de 1 a 14. Uma novidade aí é o formato de apresentação do texto. Não estou mais colocando naquele formato de um versículo por parágrafo. E sim estou colocando no formato de parágrafo, para que a gente tenha uma leitura mais fluida. Tá ok? Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus
e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Texto bem conhecido, texto clássico. Tá ok? Vamos começar apresentando o homem Jesus. Tá ok? Vamos conhecer um pouco deste homem. Quando a gente fala de Jesus, a primeira coisa que vem à mente é o Filho de Deus. A gente sempre vê como Salvador, mas a gente muitas vezes esquece de olhar para o homem de Jesus. Tá? E é disso que a gente vai tratar agora. Bom, o nome dele, ao contrário do que muita gente pensa, o nome dele não era Jesus. Tá? Jesus foi uma forma latinizada, tá? Que sofreu transliteração. Tá? É igual você fala de outras línguas, você pega um nome em outra língua e vai mudando até chegar naquela língua que você é falante. Tá? O que aconteceu? O nome dele era Iehoshua, que transliterado seria Josué. Iehoshua é o mesmo nome de Josué que aparece lá no Antigo Testamento e tal. Só que quando foi traduzido para o grego, virou Ieosus, alguma coisa assim. E depois para o latim, Iesus. Tá? Latim não tem J, assim como o hebraico não tem J. Então virou Iesus. E aí para o português virou Jesus. Josué não passou por esse processo. Né? O nome Josué em geral não passou por esse processo. E aí ficou essa diferenciação, tá bom? Então, o Jesus, o nome dele, tá, originalmente seria o que nós traduziríamos como Josué. E o que é o significado do nome dele? Lembre-se que para o judeu o nome tem um significado muito especial. O significado do nome dele, Yahvé, é a salvação, tá? Yahvé é o nome próprio de Deus, tá bom? Então, o nome de Jesus quer dizer que Deus é a salvação, e não qualquer Deus, mas o Deus dos hebreus, o Deus Yahvé, beleza? A profissão dele, carpinteiro, diferente daquilo que a gente imagina, carpinteiro não é, naquele contexto, o carpinteiro não era o cara que mexia com madeira, fazia móveis, esse tipo de coisa, não era um marceneiro da vida. Carpinteiro era um trabalhador de obras que trabalhava com carpintaria, mas basicamente com construções. Era tipo um faz-tudo, era um pau para toda obra, tá ok? Então a gente tira da cabeça essa ideia de que Jesus era um fazedor de mesas, um fazedor de cadeiras, coisas. Não, ele era um construtor, trabalhava com construção. Dentro do Império Romano não faltava serviço para esse tipo de gente, tá? O que mais se tinha lá eram obras e mais obras, e era uma profissão bem comum, tá ok? A família de Jesus. Jesus era filho biológico de Maria e filho adotivo de José, tá ok? Pela
pela adoção de José, ele se torna descendente de Davi, tá ok? Porque José era da casa de Davi. Ele era natural da cidade de Belém, nasceu em Belém, mas ele não cresceu em Belém. Até os 2 anos, por causa da matança das crianças, os pais fogem para o Egito, ele vive lá no Egito, a gente não tem maiores detalhes, mas viveu no Egito, e quando Herodes é morto, eles voltam, e aí eles se fixam na cidade de Nazaré. Era uma aldeiazinha muito pequena, muito pequena. Nazaré era um nada dentro de Israel, no norte de Israel, numa região chamada Galileia. Tá? Israel era mais ou menos dividido assim. Ao norte ficava a Galileia, no meio ficava Samaria, que era uma região de conflitos muito grandes com os judeus, e ao sul ficava a Judéia, ok? Onde ficava Jerusalém. Então, Galileia ao norte, Samaria no meio e a Judéia ao sul. Mas a pergunta que tem que ficar na sua cabeça durante toda essa lição é: como esse homem, Jesus, te inspira a ser uma pessoa melhor? Toda a lição vai tratar disso. Como é que o homem Jesus te inspira a ser uma pessoa melhor? Beleza? Vamos lá. Para a gente contextualizar esse texto base, João, capítulo 1, tá? É muito importante que a gente entenda isso que vai ser dito aqui, tá? Não perca de vista isso que vai ser dito aqui. Primeira coisa, a data em que ele foi escrito, provavelmente entre os anos 95 e 100 da nossa era, ou seja, 95 e 100 depois de Cristo, beleza? Ele tem diferenças significativas em relação aos outros 3 evangelhos canônicos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelhos compartilham muito do seu conteúdo. Tradicionalmente entende-se Marcos como sendo a fonte primária, Mateus e Lucas bebem muito da fonte de Marcos, embora um beba da fonte do outro, tal, até a redação final. Mas João não, João é um livro à parte, completamente separado. A primeira abordagem que a gente precisa fazer dessa diferença é que os evangelhos sinóticos, como são chamados Mateus, Marcos e Lucas, que são parecidos, eles são também conhecidos como evangelhos de subida. Então, eles apresentam Jesus, o homem Jesus, e paulatinamente, aos poucos, eles vão apresentando o lado divino de Jesus. João faz ao contrário, ele apresenta Jesus como o Deus que, logo no primeiro capítulo, que toma a forma de ser humano, desce à terra, se rebaixa à nossa condição para viver como a gente. Por isso ele é chamado evangelho de descida. Enquanto os outros são evangelhos de subida, esse é o de descida. Deus desce até nós. Tá ok? João quer mostrar para a gente o Deus que age no meio da gente. O Deus que vem até a gente para viver como a gente. Tá ok? E ele tem uma preocupação muito forte de mostrar que Jesus não é apenas mais um profeta. Ele não é simplesmente mais um. Jesus é o próprio Deus encarnado,
ou, na concepção que ele usa, o Filho de Deus primogênito vivendo entre nós. Tá ok? Ele é mais do que apenas um profeta. Essa é uma abordagem que João faz. Tá? O público-alvo deste texto de João, ele foca uma comunidade que vivia em conflito com duas correntes, várias, mas principalmente duas correntes teológicas falsas, duas correntes heréticas naquela época. E também vivia em conflito com as autoridades judaicas. O foco desse livro está neste pessoal. É para esse grupo que João escreve esse livro. Tá ok? E aí ele quer mostrar que esse Deus que veio até entre nós se preocupa com as necessidades humanas. Ele não é um Deus que só quer culto. Ele é um Deus que se preocupa com a gente. Tá ok? Bom, que doutrinas são essas? Principalmente duas. Eles enfrentaram várias, mas principalmente essas duas. O docetismo vem da palavra doken, que quer dizer parecer. E o gnosticismo, que vem de gnosis, que quer dizer conhecimento. Tá ok? O que pregava essas duas doutrinas? E por que é importante a gente falar disso? Porque João quer combater essas duas doutrinas. Se ele quer combater, você só combate o inimigo que você conhece. Ok? É por isso que é importante a gente tratar. O docetismo foi uma doutrina surgida logo no começo da era cristã, e onde ela apresentava Jesus como sendo puramente Deus. Puramente Deus. Então, aquilo que os homens viram, aquele que foi crucificado, que sofreu, não, aquilo ali foi uma encenação de Deus. Porque Jesus não era de fato um ser humano com carne, que comesse, tal. Ele encenava isso. Ele era só uma imagem que as pessoas tinham. Apenas uma imagem. As pessoas viam, mas ele não existia de fato entre nós. Ok? Então isso foi uma doutrina muito forte. Partindo dessa doutrina, então Jesus não sofreu a morte. Ele apenas estava lá encenando como um ator. Tá ok? Jesus era apenas uma imagem, uma encenação divina da vida humana. Tá ok? Essa era uma doutrina que João tenta combater. A segunda doutrina é o gnosticismo, que, embora não tenha muito a ver, bebe nessa fonte do docetismo. Ele é meio que... tem algumas coisas que ele meio que deriva do docetismo. Tá? Mas não é muita coisa, não. O gnosticismo ele parte de uma filosofia grega que diz que tudo nesse mundo é mal. O homem é mau, a criação é má, o mundo é mau, as coisas são más. Bom mesmo é só a parte espiritual. O ser humano é ruim, o mundo é ruim, e o Deus que criou esse mundo é um Deus ruim, é um Deus mau, malvado. E eles apontam esse Deus para o Novo Testamento. Então o gnosticismo ele atinge mais do que o cristianismo. Mas no cristianismo, aqueles que dentro do cristianismo criam um gnosticismo, eles viam o Deus do Antigo Testamento como a personificação desse Deus ruim. Tá? E a salvação para esse grupo era libertar-se do mundo, sair daqui dessa esfera. A salvação está em
transcender desse planeta, desse mundo, sair daqui. Tá ok? Então são duas doutrinas que João tenta combater. E um detalhe: a salvação para eles, como eu disse, significava significava libertação desse mundo. E como é que você alcançava isso? Através de práticas ascéticas. O que é ascetismo? O que são práticas ascéticas? São aquelas práticas de você se isolar. Você se abstém de tudo. Então, para que você atinja a salvação, para que você alcance a salvação, você deve se isolar de tudo e de todos. Você é uma vida meio que monástica. Lembra daqueles monges que a gente está acostumado a ver, que não monge budista e tal? Alguma coisa mais ou menos por aí. Como os monges da igreja durante o período medieval também. Então você se isola de tudo e isolado você vai se aperfeiçoar até chegar à salvação. Tá ok? Essa é a doutrina, isso é o que pregava o gnosticismo. Tá ok? E aquela comunidade que para quem João está escrevendo, sofreu uma forte influência e também uma forte infiltração desse povo, dessas doutrinas. Não foram só os blá blá blás no ouvido. Pessoas com esta mentalidade estavam se infiltrando nas comunidades cristãs. E de dentro da comunidade começava a pregar essas doutrinas. É para combater isso que João escreve esse evangelho, relata esse evangelho. Tá? Teve muitas perdas por causa disso. Justamente por causa do gnosticismo e do docetismo, dentre outras, João bate tanto na tecla da encarnação de Jesus, do Deus conosco, vivendo entre nós, mas não somente vivendo num corpo de carne e osso. Tá? Exatamente por causa disso que João bate nessa tecla. E quais são os riscos da gente negar essa encarnação? Pensar no Jesus apenas e tão somente como o ser divino, esquecer do lado humano. O primeiro risco é a gente minimizar o sacrifício de Cristo na cruz. Olha, ele é Deus, então ele foi um café pequeno. Não foi. Ele era um homem. Ok? Um outro risco é a gente negar a nossa condição humana como sendo passível de passar por determinadas coisas e a gente acreditar só no transcendental. Tá? E aí o sofrimento, deixa eu sofrer, o sofrimento não tem nada a ver, é passageiro, deixa para lá. Um outro risco é a gente desprezar toda a criação, e nesse bolo a gente já tratou sobre isso numa lição lá atrás da primeira revista, Sabedoria para se Cuidar. Era a gente desprezar o nosso próprio corpo. Isso aí a gente vê hoje em dia. Quantas pessoas desprezam o cuidado com o próprio corpo, achando que isso aqui é passageiro, isso aqui é pó, eu tenho que cuidar da minha alma, e esquece do próprio corpo, esquece, tem que se cuidar, porque existem pessoas que te amam, que precisam da sua companhia, porque você precisa de ter forças, estar saudável para pregar o evangelho, e por aí vai. As pessoas esquecem que tem o próprio corpo para cuidar, pensam apenas no transcendental. E um risco muito maior, muito pesado, é a gente rejeitar todo o Antigo Testamento, todo, e a gente deixar de entender que aquele Antigo Testamento, aquele texto que foi escrito ao longo de milênios, traz toda a história
de Israel desde a criação até aquele momento. Esse texto é chave para que a gente possa entender Jesus Cristo. E aí a gente, rejeitando o Antigo Testamento, como tem muitos evangelhos que rejeitam, não gostam nem de ouvir falar de Antigo Testamento, acabam não entendendo Jesus Cristo. Tem um entendimento muito superficial. E é por tudo isso que é importantíssimo a gente reafirmar a encarnação. Jesus era Deus, sim, mas encarnou e veio viver entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Bom, partindo para uma abordagem do texto. É interessante a gente observar, não sei quantos já fizeram esse paralelo, eu nunca tinha feito. Ao estudar a lição, eu fui chamado a atenção para entender esse paralelo. Olha só, João fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. O verbo em grego é logos, quer dizer palavra, pode ser palavra, pode ser verbo, tá ok? Uma ação. A palavra de Deus veio habitar entre nós. Pela palavra tudo se fez, tudo foi feito. Olha o link com Gênesis 1, tá? Disse Deus, haja luz. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Está tudo ligado à palavra. A palavra de Deus, ela é criativa, ela é fortalecedora. Tudo depende da palavra de Deus para que exista. Não fosse Deus abrir a boca e falar, nada disso existiria. E o Evangelho de João traz esse paralelo. Tá ok? João diz que este verbo criou todas as coisas, controla todas as coisas. Ele traz esse verbo como pessoa, essa palavra, esse logos, como uma pessoa, e não somente como uma frase dita, como uma expressão sonora, mas uma pessoa. O verbo se fez carne, a palavra, a ação se fez carne, e esse verbo habitou entre nós, é uma pessoa que tem uma natureza, tem uma personalidade. Essa personalidade, ela é de natureza divina, ou seja, nasceu no Deus, mas está encarnada como homem aqui na Terra. Tá? É essa mesma palavra quem revela Deus para nós e quem aproxima a gente dele. Tá ok? Essa mesma palavra é a expressão máxima, esse mesmo verbo é a expressão máxima do Deus que criou toda a criação e que existe em toda a criação, inclusive em nós, mas não somente. Ok? E, está aí destacado, sempre existiu. Não teve começo, não teve fim, sempre existiu. Ok? Bom, ao explicar essa humanidade de Jesus, tá? Ao enxergar o que Jesus fazia quando apareciam os problemas, e aí a gente olha para a encarnação de Jesus propriamente dito. A gente já deixou lá atrás, já deu uma olhada agora na contextualização. Vamos olhar para o homem Jesus. Como que ele encarava os problemas, como é que ele agia. Jesus tinha um jeito todo especial de encarar a coisa. E era justamente, olhando justamente para
esse jeito dele fazer, a gente tem a chave de leitura, a gente tem o modo como a gente deve encarar os problemas. Jesus fazia assim, eu devo agir também assim. Tá? E a gente tem as pistas de superação. Foi porque Jesus se calou no momento de ficar calado, foi porque Jesus falou no momento de falar, foi porque Jesus saiu de fininho quando tinha que sair, foi porque Jesus bateu de frente quando tinha que bater. Então a gente tem aí as pistas para superar as dificuldades. Tá ok? Importantíssimo esse segundo tópico aí. Reconhecer a humanidade de Jesus não desmerece a sua divindade de forma alguma. Muito pelo contrário, ela evidencia que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso e que está preocupado com toda a criação, a tal ponto que veio aqui morar com a gente. Ok? Quem é este cara, esse ser, esse homem Jesus? Quem é ele? Quem é? Bom, nos evangelhos a gente encontra diversas afirmações, diversas definições, mas nenhuma taxativa, nenhuma assim, pum, onde todo mundo pega e repete, não. A gente encontra várias dicas. Jesus é Filho de Deus, Jesus é Salvador, Jesus é Senhor e por aí vai. Mas por que eles não batem o martelo? Por que eles não fecham a questão? Porque eles não estão preocupados em escrever, em falar de teologia. Os discípulos não estão interessados nisso. Os discípulos estão interessados em transmitir as experiências. O que Jesus passou, o que isso ensina para a gente? É isso que os evangelhos querem mostrar para a gente, transmitir experiências. E Jesus é a exata expressão de Deus. Tá? Quem é esse Deus a quem servimos? Olha para Jesus que você descobre. Olha para ele. Tá ok? Apesar desse mistério da fé, né, porque a gente não consegue entender muito bem essa humanidade de Jesus, a gente tem que entender que Deus se tornar homem dignifica o homem, torna o homem alguém tão especial que Deus vem aqui e se manifesta na forma de homem. Tá? Ele passa por tudo que a gente passa. Tudo que a gente encara, ele encarou. Por isso que para nós, protestantes, por exemplo, nós não temos o menor problema com aquela história que na época do livro Código da Vinci ficou aí circulando, Jesus ter tido uma família, tal. A gente não tem problema nenhum com isso, porque não muda em nada o fato de Jesus ter sido 100% Deus, 100% homem. Particularmente, eu não acho que ele tenha tido um esposo e filhos. Mas, isso sou eu. Não muda em nada a minha fé. Pelo contrário, até fortalece. Até mesmo enfrentar os problemas de um casamento, Jesus teria enfrentado. Pum, não faz a menor diferença. Se casou, se deixou de casar, não faz diferença. Fato é, ele viveu sem pecar. Ponto. Tá ok? Viveu, nasceu, viveu e morreu sem pecar. Tá? Isso tudo reforça a ideia de que Jesus era 100% Deus, 100% homem. Tá ok? E aí, destaque para essa frase que está no final. No relacionamento com Deus, tá? Nós e Deus. Nós e Deus. No relacionamento com Deus, as pessoas encontrarão inspiração para viver e preservar a fé. Relacionamento com Deus vai encontrar inspiração. Ok?
Um outro detalhe, Jesus viveu aqui entre nós e ele se relacionou. Talvez esse seja o ponto mais gritante dessa lição. Jesus se relacionou. Ele conviveu de perto. O termo que João usa, quando ele diz lá no versículo 14, que ele habitou entre nós, o termo é esquenou, que quer dizer acampar, armar tenda, fazer habitação, tá, ok? Morar junto. Quando ele usa esse termo lá no Evangelho, ele faz aquele pessoal lembrar da armar tenda, ele lembra esse pessoal de lá do deserto. Está lembrado de como Deus agiu lá no deserto, já desde a nossa saída do Egito. Deus se coloca na forma de uma tenda, depois na forma de na forma de uma nuvem, depois ele se coloca na forma da coluna de fogo, e ele vai acompanhando a gente. Aonde a gente acampava, ele estava junto. A hora que a gente levantava o acampamento, ele estava junto. A gente ia para um lado, ia para o outro, e ele estava junto o tempo todo. Mostra um Deus que convive com o seu povo, que caminha junto, que bota o pé na estrada, suja o pé, que fica lá no seu trono. Não, ele está sujando o pé na estrada junto com todos nós. Ok? Jesus tem um relacionamento muito, mas muito próximo com Deus Pai. Ele assume essa paternidade. Deus é meu Pai, eu sou filho dele, eu sou um só com ele. Nós dois somos um só, E ele já mostra isso desde aquele relato que Lucas faz lá no templo, quando ele era menino ainda, por volta dos 12 anos, quando ele se mostra como sendo filho de Deus. E também mostra isso no Sermão do Monte, que também está na leitura diária lá durante a semana. Ok? O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. Na leitura diária está lá, de Mateus 6 um dia, Mateus 7 no outro. Façam a leitura. Jesus está sempre, sempre, sempre orando ao Pai. Se ele, sendo o próprio Deus encarnado, orava ao Pai, por que nós não vamos orar? Por que nós somos melhores do que ele? Não, nós não somos melhores. Se ele orava, por que nós não vamos orar? E ele mostra essa intimidade com o Pai lá naquela oração antes de ser preso. Abba, Pai. Abba em aramaico quer dizer papai. Tá? Papai, Pai. É esse o termo que Jesus usa. E Marcos não traduz isso para o grego, ele reproduz na linguagem original, Abba, lá do aramaico, ou até do hebraico mesmo, para dar a intensidade da coisa. E esse Jesus, também como um irmão mais velho, ele nos convida a fazer parte dessa paternidade com o Pai, com Deus. Venha você também ser filho de Deus. Assuma essa paternidade dele. Um detalhe, o fato dele chamar Deus de Pai não reduz o respeito, não reduz a reverência. O que ele enfatiza ao chamar Deus de Pai? Ele enfatiza a submissão dele ao Pai. Um judeu daquela época era totalmente submisso aos seus pais. Um judeu que não fosse submisso, ele era muito mal visto. Muito mal visto. Ele era tido como rebelde. Um bom judeu tinha que ser submisso ao seu pai. Quando Jesus chama Deus de Pai, ele está dizendo: eu me submeto a você. Eu me submeto a você. E ele mostra para a gente
que essa proximidade, eu com meu Pai, essa submissão, eu me submeto a Ele, e essa proximidade reforçam a minha dependência dele, porque eu sou próximo dele, eu dependo dele, eu sou dependente do meu Pai, sou dependente de Deus. E aí Paulo reforça esse ensino: trilha o mesmo caminho, sejam dependentes de Deus. Tá aí os textos básicos para vocês procurarem, Romanos e Gálatas. Sejam dependentes, em tudo dependam, peçam permissão, peçam orientação a Deus. A gente vê o relacionamento de Jesus em diversos pontos. Aí do lado esquerdo eu coloquei aí para vocês várias demonstração do quanto que Jesus se relacionou com as pessoas. Olha, ele chora na morte de Lázaro, ele se irrita com a incompreensão dos discípulos, ele festeja num casamento, se alegra com essas pessoas, ele chega para lá na Marta, calma, não é bem assim. Ele chega numa discussão, ele baixa a bola de todo mundo, ele pacifica as discussões. Ele também se indigna com aquela corrupção toda dentro do templo. Ele não estava nem aí, ele estava preocupado com aquilo também. Teve hora que ele precisou ficar sozinho, ele diz: deixa eu ficar sozinho, eu quero ficar sozinho e tal. Ele também enfrenta a traição de um dos seus mais próximos, do Judas. Ele enfrenta essa traição. E por que não dizer que ele também enfrenta uma traição de Pedro, que disse que não conhecia ele, que virou as costas? Também não é uma traição? Não, nem conheço, nunca ouvi falar. Não seria também uma traição? Tá? Jesus, aí do lado direito, vamos partir aí para o lado direito da tela. Jesus viveu intensamente todas essas experiências. Ele não vivia superficialmente, ele vivia intensamente. Ele aprendeu com essas experiências, ensinou a partir delas, e ele via uma grande dádiva divina, que era a alegria. Jesus estava sempre se alegrando com seus discípulos. Passava por dificuldades, superava. Passava por tentação. Está aí o último tópico: tentação. Tá? Aliás, não, o último não. Ele passou por uma tentação, está do lado esquerdo. Deixa eu ver se eu botei. Não botei, mas está no próximo slide. E um teste especial, muito especial, dessa humanidade, desse turbilhão de sensações que Jesus teve, foi na convivência com os fariseus, as discussões com eles. E aí ele mostra que ele tinha um projeto pedagógico. Os fariseus eram os mestres, os professores dos ensinamentos de Deus. E ele mostra que ele tinha um projeto pedagógico diferente dos fariseus. Os fariseus, os escribas, eles pegavam a lei e ensinavam para oprimir. Jesus cumpria a lei e ensinava a lei para libertar. Era completamente diferente. Não somente isso, ele levava esses fariseus a refletirem, a pensar: o que eu posso fazer, aonde que eu estou errando, e dava para eles a oportunidade de mudança. Só que não adiantava muito, que eles não queriam mudar. Ok? E um outro detalhe que às vezes a gente passa despercebido, embora não seja novidade: Jesus se relaciona com toda sorte de pessoas. Ele não faz acepção. Olha só: crianças, pecadores, enfermos, pessoas marginalizadas na sociedade. E ele não deixou
que o Império Romano e que as autoridades judaicas paralisassem o seu modo de ser. Ele só foi parado, entre aspas, com a crucificação. E mesmo assim, é crucificado na sexta, no domingo ele levanta e faz um estrago muito maior, tanto no Império quanto no judaísmo, do que estava acontecendo antes. Porque aí ele vira do avesso todas as bases desses dois conglomerados, religiosos e políticos. Jesus, detalhe muito importante, está em marrom no final aí do slide. Jesus amou até o fim e ele foi morto por causa desse amor. Amor é relacionamento. Amor é relacionamento. Vamos lá. O que a gente aprende com Jesus? O que a gente aprende? Esse lado humano de Jesus, essa humanidade de Jesus, é que torna possível o plano da salvação. Se não fosse o Jesus encarnado, a crucificação não teria validade. Se ele não tivesse esse lado humano, a crucificação não teria validade. Essa autodoação dele é que torna esse sacrifício dele como um sacrifício definitivo. Não é mais um cordeiro que é pego à força e imolado. Ele se oferece para o sacrifício. É por isso que não precisa mais. Ele viveu as mesmas coisas que nós. E justamente porque ele viveu tudo isso, ele é misericordioso e poderoso para nos socorrer, para nos perdoar. Ok? Ele sabe exatamente o que a gente passa. E é por isso que por a gente saber que ele passou por isso, que a gente olha para ele, para esse Jesus humano, e a gente se inspira para se tornar pessoas melhores. Vamos lá. O que ele ensina para a gente? Tá? Primeiro ponto. Encontrou comunhão com o Pai. Encontrou na comunhão com o Pai a sabedoria para viver. Jesus estava o tempo todo em comunhão com o Pai. E ele mostra para a gente que esse é o melhor caminho. Ele mostra para a gente que é a melhor forma de enfrentar as adversidades. Ele não foi tentado, quando o diabo chega para tentar ele, não tentou ele na divindade dele, tentou na humanidade. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Mexeu com a independência dele. Você não é Deus? Se joga lá em cima que Deus vai mandar os anjos para você. Mexeu com o autoritarismo, que todos nós humanos também pensamos, eu te ofereço isso tudo aqui se você me adorar. Vai ser tudo seu, você vai ser o rei da cocada preta. Então ele foi testado na sua humanidade. E ele encontrou na palavra de Deus a chave para poder vencer. Tá ok? E esse lado humano de Jesus ensina para a gente que a gente não está livre das tentações. A gente não está livre. Se ele não estava livre, por que nós estaríamos? Mas ele mostra, ele ensina para a gente que apesar das tentações, em Jesus Cristo a gente encontra discernimento para a gente perceber quando a gente está sendo tentado. A gente encontra força para vencer e perdão quando a gente não consegue vencer, quando a gente cede. Tá ok? E ele mostra para a gente que todos os recursos que ele usou estão à nossa disposição. Olha o que está aí. Oração, você pode orar. Está à sua disposição. Jejum, Escrituras, a palavra de Deus, as Escrituras, está à sua disposição. Poder do Espírito Santo está à sua disposição. Ele mostra para a gente
que aquilo que ele foi fraco por ser humano, ele superou porque ele dependia do Pai. A sua fraqueza, a sua humanidade gerava fraqueza, mas a sua dependência de Deus gerava forças. Jesus trabalhou o tempo todo para o reino de Deus. Ele não usou a sua autoridade, olha só o recado, olha o dedo na ferida para muitos pregadores hoje. Jesus não usou a sua autoridade, nem o seu poder para se autopromover. Toda a autoridade, todo o poder visava uma única coisa: glorificar o Pai, fazer a vontade do Pai. De novo, lá desde daquele episódio de Jesus no templo, quando menino, Jesus foca nisso. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Tá ok? Jesus, olha aí o destaque aí embaixo, se esvaziou assumindo a forma de servo. Quantos pregadores hoje se enchem assumindo a forma de Senhor? Fica o recado. Por último, não menos importante, Jesus amou as pessoas. Foi esse amor de Jesus, inclusive naquele episódio da faxina lá no templo, que ele sai derrubando tudo, foi esse amor que levou Jesus a se entregar na cruz, que levou Jesus a ir até aquelas pessoas que eram segregadas da sociedade, leprosos, coxos, publicanos, prostitutas, adúlteros, pecadores em geral. Esse amor levou Jesus a essas pessoas. Esse amor levou Jesus a lutar por mudanças, por transformações, e deve nos inspirar também a nos mover, sair do nosso lugar e ir até as pessoas, a lutar por um mundo melhor, a odiar o pecado e a trabalhar para Ele, que é o Salvador. Olha o destaque aí embaixo. Deus convida a assumir o amor de Jesus Cristo em nossas vidas como projeto de Deus para nós. Assuma esse amor de Jesus. Assuma. E aí, fechando a lição, a gente sabe que Jesus é Senhor e Salvador, que a gente sabe que Ele é Deus Pai, e isso a gente não pode ter dúvida. Jesus era Deus. Ponto. Mas a gente não pode esquecer que Jesus também era homem, e que foi justamente esse link entre a sua divindade e a sua humanidade que nos proporcionou a salvação. O Deus que se encarnou nos salvou. O homem que passou por tudo que nós passamos nos inspira a viver uma vida de santidade. Esse é o ponto-chave dessa lição. Inspiração para a vida. Lembra que a revista é Inspirações para a Vida. E a gente começa com a maior de todas as inspirações, Jesus. E aí, a lição de casa para vocês, já extrapolando o tempo que eu tinha previsto. Quais são as características humanas de Jesus? Para você pensar, quais são as características humanas de Jesus? E quais são as características divinas? Responda essas duas perguntas para você. E aí, olhando para esses dois grupos de características, as humanas e as divinas, responda essas duas outras perguntas. Como a vivência de Jesus na Terra, ou seja, como humano, inspira você? Como que essa vivência aqui na Terra inspira você? Não pensa assim, como inspira a igreja, não, inspira você. E a segunda pergunta, quais dessas características do Jesus humano
do Jesus divino? Qual dessas características, principalmente das humanas, que você ainda precisa desenvolver? Fica a pergunta. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado. Inspira cada um que aqui ouvir. Inspira para que sejamos pessoas melhores. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Até a próxima.